Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Como é que é a nossa relação com o plano espiritual? Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Essa resposta do plano espiritual nos leva a refletir. Se nós estamos sob o jugo, sob a influência do plano espiritual, e não temos essa percepção, porque se muitas vezes são eles que nos dirigem, nós teríamos essa sensibilidade, essa percepção, mas isso não acontece. É algo muito sutil. Algumas pessoas conseguem perceber. São aqueles que são chamados médiuns. Médiuns são pessoas que têm a capacidade de percepção do plano espiritual, seja através da vidência, da audiência, da intuição, seja através da psicofonia, que é quando o espírito fala através do médium, ou da psicografia, quando o espírito escreve através do médium. Essas são pessoas que têm algo além. Por quê? Porque elas recebem, como todos, a influência do plano espiritual, mas têm essa sensibilidade, consegue perceber. Então, o médium é aquele que tem essa capacidade de ser medianeiro, né? Por isso médium, medianeiro entre o plano físico e o plano espiritual. Essa influência dos espíritos, que é muito maior do que nós podemos imaginar, de acordo com a resposta dada à questão 459, como ela se dá? Como acontece essa influência? É através do pensamento. Então, tudo acontece através do pensamento. Nós somos seres, nesse momento da nossa evolução, constituídos por três partes muito bem distintas. A primeira, a nossa essência, o espírito. A segunda, o perispírito, que é um envoltório semimaterial que nos possibilita interagir com a matéria. E, finalmente, o corpo. O perispírito está ligado diretamente ao corpo e nós, como espíritos, transmitimos os nossos desejos, as nossas sensações para o corpo através do perispírito. Então, quem pensa? É o cérebro? Não, não é o cérebro que pensa. Quem pensa é o espírito. O cérebro é um instrumento através do qual esse pensamento se materializa. É interessante isso, né? O espírito pensa, transmite pelo perispírito para o cérebro, e aí esse pensamento pode ser verbalizado, pode ser escrito, esse pensamento pode se transformar numa ação. Então, eu desejo cantar uma música. O espírito vai pôr o sentimento nessa canção. É o espírito que se lembra da letra, da melodia, e vai transmitindo ao cérebro, que vai acionar o sistema vocal para que a música possa ser executada. Então, o corpo, através do perispírito, ele vai materializar os pensamentos e os desejos do espírito. É assim que funciona a nossa estrutura, nossa organização. O espírito é a essência de tudo. É ele que tem inteligência, é ele que tem passado, já viveu outras vidas, tem as suas experiências, a sua personalidade, os seus conhecimentos. Tudo isso é patrimônio do espírito. O perispírito e o corpo são instrumentos para que esse agente, que é o espírito, possa se manifestar. Então, entendemos que nós somos compostos de três partes. O espírito, que é a essência, o perispírito e o corpo. Aquele que está desencarnado, neste plano, ele tem perispírito também. Quando há desencarnação, somente o corpo retorna à natureza.
o espírito deixa o corpo e leva o seu perispírito consigo. Esse perispírito vai nos acompanhar por todo o processo evolutivo, até que pelos nossos méritos, pelas nossas conquistas, pela nossa capacidade de amar, nós consigamos nos desmaterializar, ou seja, eliminarmos o nosso perispírito e nos tornarmos espíritos puros. Mas isso ainda está um pouco distante, né, da nossa realidade. Na nossa realidade, a grande maioria das pessoas que convivem conosco no nosso planeta, elas têm pelo menos espírito e perispírito, porque somente os encarnados é que têm um corpo. Como é através do perispírito que o espírito transmite os seus desejos, transmite os seus pensamentos, quando o espírito está desencarnado e ele deseja nos influenciar, nos intuir, ele vai se utilizar de uma ligação entre os dois, entre o perispírito dele, desencarnado, e o nosso perispírito. Por quê? Porque o perispírito não está preso, contido dentro do corpo. Ele se expande. Muitas pessoas chamam isso de aura. Então, alguns videntes conseguem ver o estado de ânimo da pessoa pela aura. O que é a aura? É a irradiação do perispírito ao nosso redor. E conforme o nosso estado emocional, o perispírito tem uma tonalidade diferente. Quando nós estamos com raiva, ele é mais escuro. Quando nós estamos em oração, ele é mais claro. Então, videntes, às vezes, têm essa capacidade, né, de perceber o perispírito. A aura, né, para alguns, é chamado de aura. Então, como se dá a influência dos espíritos? Eles se aproximam, permite que haja uma interseção entre o perispírito dele, desencarnado, e o nosso encarnado, como eu disse, não está preso dentro do corpo, e é através dessa interseção que os pensamentos do espírito desencarnado acabam surgindo no cérebro do espírito encarnado. Por isso que Kardec, quando os espíritos respondem a Kardec, que as influências espirituais são muito maiores do que podemos imaginar. Por que isso acontece? Porque é muito simples. Eles se aproximam de nós e transmitem os seus pensamentos através do nosso perispírito. E ele vai colocar no nosso cérebro esse pensamento. Então, quando nós estamos vivenciando situações, muitas vezes nós estamos pensando sobre tomando decisões, tendo atitudes, e muitas vezes as alternativas elas vêm de pontos diferentes. Elas vêm do nosso espírito, de nós, da nossa experiência, dos nossos desejos, da nossa vontade, e também vêm daqueles que, por afinidade, por estarem próximos de nós, estão participando conosco. Então, na interseção perispírito a perispírito, esse pensamento é transmitido para nós. Nunca aconteceu diante de uma situação, nós ficarmos pensando, eu quero fazer isso, mas era melhor fazer aquilo, ter uma dúvida? Tem até uma imagem interessante, né? Desenho animado, já vi em alguns comerciais, em que aparece um anjinho de um lado e um demônio do outro lado, né? E aí fica a guerra de pensamentos. É mais ou menos por aí. Através do perispírito, que estão próximos, interligados, é possível que o espírito transmita seus pensamentos para o nosso cérebro. E aí nós vamos receber essas informações, só que não temos a capacidade de distinguir. A maioria de nós não tem a capacidade de distinguir a origem desse pensamento. E isso tem que ser assim, porque temos que ter o nosso livre-arbítrio respeitado. Então, a sugestão do espírito em relação a nós, o pensamento dele penetra pelo nosso perispírito, que estão interligados, chega ao nosso cérebro e aparece aquela ideia. A origem do pensamento não é nossa, é de outro, mas a gente não sabe disso. Não tem nem todos temos essa capacidade de distinguir. Então, nós vamos decidir. Por quê? Porque a ação, a decisão, é sempre do espírito.
que está encarnado. Então, o espírito desencarnado ele pode sugerir, ele pode lançar ideias na nossa mente, mas nós somos senhores dos nossos atos. Então, nós vamos decidir se queremos ou não realizar aquela intuição, aquele pensamento que surgiu. Então, a origem do pensamento pode ser externa, mas a responsabilidade pela execução da ideia é nossa. Sempre o nosso livre-arbítrio vai ser respeitado. Muito bem. Então, é dessa forma que os espíritos nos influenciam. Então, muito mais do que podemos imaginar, de acordo com a resposta dada a Allan Kardec na questão 459. Mas e aí? Então, nós estamos à mercê dos espíritos? Bem, existem algumas regras que têm que ser respeitadas para que haja esse intercâmbio. Né? Isso de uma forma generalizada. Quer dizer, para que o espírito possa transmitir, um espírito desencarnado, possa transmitir seus pensamentos para nós, é preciso que nós estejamos em sintonia com ele. O que é isso? Que nós tenhamos ideias semelhantes ou sentimentos e desejos parecidos com aqueles que o espírito também tem. Então vamos dizer assim, que diante de uma contrariedade da vida, nós nos sentimos revoltados, estamos assim muito nervosos, irritados. Com essa vibração da irritação, é uma baixa vibração, porque estamos contrariando o Evangelho, né? Que nos pede para que sejamos mansos e pacíficos, lembram lá das bem-aventuranças? Então, como nós estamos baixando o nosso padrão vibratório, nós estamos abrindo as nossas mentes para entrar em sintonia com um espírito que tem essas mesmas ideias ou que deseja nos prejudicar. Então, quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, nós possibilitamos esse tipo de influência. Então, quando estamos com raiva, espíritos que querem nos prejudicar, eles têm acesso aos nossos pensamentos e vão instigar a nossa raiva. É dessa forma que se instala o processo obsessivo. O espírito que deseja o nosso mal, que ainda não conseguiu nos perdoar-nos, né? Porque nós somos todos espíritos imperfeitos, não vamos esquecer, estamos no mundo de provas e expiações, e por isso estamos ainda endividados em relação ao passado. E esses espíritos que se acham credores, eles vêm nos cobrar, são os obsessores. Essa sintonia acontece e eles desejam nos prejudicar. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós entremos na mesma frequência, na mesma sintonia com eles. Tá? Para ter essa sintonia, nós precisamos estar na mesma frequência. Vamos fazer uma analogia com o rádio. Para que nós possamos ouvir determinada rádio, é preciso que nós coloquemos o dial naquela estação. Porque aí nós vamos sintonizar aquela estação e ela vai transmitir as suas ondas por uma determinada frequência e nós vamos ouvir aquela música. Aí mudamos de ideia, mudamos a sintonia e vamos ouvir outra música. É o mesmo processo. Os nossos pensamentos vão estabelecer esses contatos com o plano espiritual. Então, eles nos influenciam muito mais do que podemos compreender ou perceber, mas de acordo com as nossas vontades. Nunca o nosso livre-arbítrio será desrespeitado. Mas em processos obsessivos em que há subjugação, quer dizer, que o espírito domina o obsidiado, é com a permissão dele. Às vezes a sensação de culpa é tão grande que ele se deixa levar pela influência do espírito e acredita que deve obedecer. Então, cede ao espírito. Por isso é subjugação e não possessão. Antigamente se falava possessão. Né? O espírito tem aquele ser está possuído por um espírito. Não é mais assim que nós entendemos. Por quê? Uma pessoa não pode possuir a outra. Seria desrespeitar plenamente
o seu livre-arbítrio, coisa que nem próprio Deus, nosso Criador, nosso Pai de amor, de justiça e bondade, realiza. Né? Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E se Ele, que é o ser onipotente e onipresente, respeita nosso livre-arbítrio, aquele espírito que está ao nosso lado, ou nós também, temos que respeitar o livre-arbítrio dos outros. Então, não existe houve uma mudança nesse termo. Não existe mais a possessão. Se entendeu que quando existe essa influência a ponto do ser encarnado se submeter plenamente ao espírito que o obsidia, é subjugação. Por quê? Porque ele se deixou subjugar. Não é algo imposto de fora para dentro. O espírito consegue convencer aquele ser que ele merece sofrer. E ele acredita nisso. Por isso se submete. Essa é a subjugação. Na obsessão simples, que é uma influência mais sutil, o espírito vai transmitindo seus pensamentos. E de acordo com nossos desejos, com o nosso estado emocional, nós vamos acreditando nisso. Um exemplo muito interessante pode ser visto numa pessoa que é muito ciumenta. Então, a esposa atrasa e o marido está em casa, está esperando a esposa chegar. E ela não chegou. E ele começa a ficar preocupado com ela. Por quê? Inseguro, ciumento, ele começa a pensar em possibilidades de que ela esteja num outro relacionamento. Se tem um espírito próximo de nós, que tem o desejo de ver a discórdia do casal, ele vai pegar e lançar pensamentos na nossa mente em relação a isso. Então, até imagens. Ele lança imagens da esposa com outra pessoa e vai construindo dentro de nós esse sentimento negativo. Que se nós permitirmos, se cedermos a essa influência, quando a nossa esposa chegar, nós vamos brigar com ela, não é? Mas se nós tivermos o controle, se nós percebermos que é um simples atraso e percebemos que não existe é uma insegurança nossa e que ela não merece esse tipo de desconfiança, por maior que seja a ideia, o desejo do espírito ao nosso lado, a influência dele não vai surtir nenhum efeito, porque nós vamos simplesmente mudar o nosso pensamento. Ela só atrasou. Quando ela chegar, ela me explica por que aconteceu isso. Não é? Aí um diálogo resolve a situação. Quando, diante da obsessão, se a pessoa insegura e ciumenta cede à obsessão, ela vai buscar o conflito. É assim a influência dos espíritos que na nossa mente. Os pensamentos são transmitidos perispírito a perispírito e eles vão impressionar o nosso cérebro. E nós não temos a capacidade, ou quase nenhum de nós tem a capacidade, de perceber a origem desse pensamento. Por isso, o nosso livre-arbítrio é respeitado. Porque se nós não sabemos que é uma influência externa, nós não vamos estar, vamos dizer assim, prevenidos. Nós vamos ter aquele pensamento, olha, ela está te traindo. Mas você fala, não está. Isso é coisa da minha cabeça. É uma decisão. Quer dizer, nós temos o nosso livre-arbítrio respeitado. Como nós não percebemos a origem do pensamento, vamos fazer a escolha segundo a nossa vontade e não a vontade do espírito. Então, apesar de estarmos sob a influência dos espíritos que têm essa capacidade de transmitir pensamentos àqueles que estão na mesma faixa vibratória, a condução da nossa existência, as nossas atitudes sempre serão nossas. Os espíritos não conseguem nos obrigar a fazer algo que não desejamos. O que nós podemos é aceitar a influência, nos subjugar a ela e aí atender aos seus desejos. Mas sempre a decisão final é nossa. E nessas situações, quando uma pessoa está obsidiada a esse nível,
é muito importante o auxílio, né? O auxílio ao encarnado através do atendimento fraterno, nas orientações sobre a vida, nessas situações em que nós nos envolvemos, né? Ligados a sentimentos, a contrariedades, a conflitos, e então, no atendimento fraterno, ele vai recebendo essa orientação para encontrar dentro de si mesmo as soluções para os seus problemas. Em relação ao espírito desencarnado, que tem o desejo de vingança ou a necessidade da perturbação, esse é atendido nos trabalhos de desobsessão, onde esse irmão é trazido para que possa receber orientação e cuidados. Então, o trabalho de desobsessão não tem o objetivo de punir o obsessor ou de afastar o obsessor, mas de ajudá-lo, de acolhê-lo como irmão doente que precisa de orientação. Porque a solução para todos os conflitos da nossa existência é o perdão. É o perdão a nós mesmos pelos erros que cometemos e que nos traz remorsos. É o perdão ao nosso irmão que por ignorância nos contrariou e nos levou a tomar atitudes erradas, que nos fez mal. Então, o perdão é o caminho da libertação. Quando Deus permite que dois espíritos se aproximem, estando um encarnado e outro desencarnado, nessa condição obsessiva, em que um deseja influenciar o outro, normalmente é para que, diante das experiências da vida, das oportunidades que a vida nos ofereceu e da nossa própria evolução, possamos ajudar esse espírito que ainda sofre com o mal, quer dizer, com o ódio que ele sente de nós, a se libertar desse ódio e encontrar o caminho do perdão. Então, o trabalho de desobsessão, ele tem por finalidade trazer esses irmãos, orientá-los sobre o processo do perdão e as consequências do ódio e do desejo de vingança, que são algemas que nos aprisionam a passados que nos levam ao sofrimento, enquanto que o perdão abre essas algemas e nos liberta para que possamos seguir a nossa vida. Muitas vezes nós nos prendemos a coisas do passado, não é? Coisas que já aconteceram há muito tempo e que ainda nos incomodam. E isso não pode ser mudado. Como disse o Chico, nós não podemos voltar atrás e refazer o que fizemos, mas nós podemos mudar agora e construir um futuro melhor. Então, o trabalho de desobsessão vai ajudar o obsessor a encontrar esse caminho, que vai libertá-lo, que vai ajudá-lo a ser uma pessoa mais feliz. Então, esse é o processo da influência dos espíritos. E como eu disse, alguns de nós não conseguem perceber essa influência, mas alguns conseguem. Esses que conseguem perceber a presença de espíritos ao seu lado são os médiuns. A mediunidade é essa capacidade que algumas pessoas têm de identificar essa presença. Até pela vidência, né? Conseguem ver o espírito, alguns pela audiência, conseguem ouvir o espírito, alguns pela psicografia, o espírito escreve através do médium, pela psicofonia, quando o espírito fala através do médium. Todos esses processos e tantos outros descritos no livro dos médiuns, de uma forma muito detalhada e científica, né? no livro dos médiuns, de Allan Kardec, e todos esses processos são muito bem explicados ali. E nós podemos, através do estudo, compreender esses fenômenos e começar a perceber que tudo depende do nosso pensamento. São os nossos pensamentos e sentimentos que vão nos conduzir para uma vida melhor, para uma vida mais serena. E vão abrir as nossas portas, abrir a nossa mente, o nosso coração, para recebermos influências daqueles que são bons espíritos. Os nossos mentores, o nosso espírito protetor, no caso dos médiuns, os guias espirituais, que estão sempre presentes quando participam de reuniões mediúnicas. Então, o nosso equilíbrio faz com que nós entremos em sintonia com esses espíritos
e recebamos boas influências, que vão nos ajudar, nos dar força, equilíbrio. Mas da mesma forma que um espírito obsessor não consegue nos obrigar a fazer o mal, o nosso espírito protetor também não consegue nos obrigar a fazer o bem. Ele vai nos influenciar, ele vai nos intuir, ele vai orar por nós, mas jamais irá resolver o nosso problema. O problema sempre será nosso, porque temos o nosso livre-arbítrio e é através dele que nós vamos construir o nosso futuro. Como disse Jesus, a cada um de nós será dado segundo as nossas próprias obras. E se o nosso espírito protetor fizer o nosso dever de casa, que mérito nós teremos? Então, a influência dos bons espíritos, elas vêm sempre de uma forma mais sutil e nos intuindo, nos dando força, incentivando para que nós, enfrentando as nossas imperfeições, possamos nos tornar pessoas melhores. Então, a mediunidade é uma ferramenta preciosa que nos possibilitou abrir as cortinas desse mundo invisível no qual estamos inseridos, de onde viemos, para onde retornaremos, quando o nosso corpo cumprir o seu papel no fenômeno da morte, retornando à pátria espiritual. A mediunidade nos proporcionou os meios para compreender este mundo e perceber a enormidade, o grande número de espíritos que povoam o nosso planeta e que dividem conosco muitos momentos da nossa vida. Momentos felizes, momentos tristes, momentos de angústia. E que essa influência que pode ocorrer e naturalmente ocorre no nosso dia a dia, ela vai estar relacionada com a estação que nós vamos estar sintonizando. Estamos sintonizando uma estação feliz no momento da oração, em que elevamos o nosso pensamento a Deus e nos mudamos a nossa vibração, confiantes na presença, no amor, na justiça do Pai. E então estamos gerando uma frequência positiva, entrando em sintonia com espíritos bons que virão nos incentivar, nos intuir para que encontremos soluções para os nossos problemas. Ou quando nós escorregamos e ficamos enraivecidos, entramos em estado de cólera pela contrariedade, pela ação do nosso irmão que está ao nosso lado e que agiu de uma forma negativa, contrária à nossa vontade, e nós o vemos como um inimigo e por isso nos sentimos mal, aí deixamos sentimentos ruins como a mágoa, o ódio dominarem o nosso íntimo e então estaremos entrando em sintonia com espíritos dessa mesma frequência, né, numa baixa vibração e que vão nos trazer ampliar os nossos problemas. Né? Um espírito bom deseja o nosso bem, vai nos intuir para que nós resolvamos o problema. Um espírito que ainda deseja o mal, como obsessor, ele vai nos intuir para que nós aumentemos o nosso problema. Então, a decisão é nossa. A influência dos espíritos vai ocorrer segundo a nossa vontade, segundo as nossas intenções e sentimentos. É aquilo que está cheio no nosso coração. Tá? Como disse Jesus, tá? O nosso tesouro está assim, do que está cheio o nosso coração. Se for de mágoa, de rancor, de ódio, é essa companhia que nós vamos estar convidando para conviver conosco. Se nós formos brandos, formos pacíficos, se nós formos humildes e procurarmos fazer o bem àqueles com quem nós convivemos, nós vamos estar em sintonia com espíritos de luz que vêm nos influenciar, nos motivando para que superemos as nossas imperfeições e nos tornemos pessoas melhores. Esse tema é muito bom, é muito interessante e eu trouxe só, assim, uma pincelada sobre o processo mediúnico, sobre a influência dos espíritos na nossa vida. Então, aqueles que se interessaram pelo tema, o Livro dos Médiuns é muito esclarecedor e traz com detalhes todo esse processo, como ocorre o fenômeno mediúnico, as manifestações. Então, é uma ótima leitura, um estudo com certeza muito edificante para todos nós. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção
Que Jesus nos abençoe.